Paz do Senhor, povo de Deus, amém? Pastora Mazé mais uma vez, hoje com a palavra presbítero Laiantos, amém? Levando uma palavra de bênção para mim e para você. E logo mais também entraremos em oração pela sua vida. Então faça o seu pedido de oração no nome do Senhor Jesus. Salve os irmãos na paz do Senhor, amém? Aqui quem vos fala é o presbítero Laiantos. Quero trazer uma meditação bem breve, bem rápida, para que nós venhamos meditar nessa noite na palavra do Senhor. E a palavra que eu quero trazer nessa noite é uma palavra bem breve, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, e o versículo é o 45, amém? Você que tem a sua Bíblia, pegue comigo, acompanhe, para que possamos meditar e entrar junto nessa palavra comigo, e para que o Espírito Santo venha interceder, para que nós venhamos entender mais e mais essa palavra. Versículo 45 de Mateus 27. Desde meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Palavra nessa noite que se encontra no livro de Mateus, uma palavra a qual Jesus estava na cruz. E a Bíblia vai dizer que após ao meio-dia até as 3 horas houve trevas sobre toda a face da terra. Mas às 3 horas Jesus ele exclama em alta voz e clama: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A qual Jesus estava na cruz. Eu quero trazer também assim no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como sabemos, Deus ele enviou Jesus para que ele venha tirar o povo do pecado, salvar a alma do perdido. Ele veio resgatar todo aquele povo que tinha havido se perdido, porque todos nós éramos condenados e todos nós era julgado para ir para o inferno. Mas a palavra diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, é todo aquele que em Jesus crê, ou seja, para que nós venhamos ser salvos, temos que crer em Jesus Cristo, temos que acreditar que o que ele fez ali na cruz do Calvário, ele fez para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ser libertos do pecado. Porque quando Adão ele peca, Deus ele vai falar: domine o homem sobre todas as coisas. Mas só que Adão simplesmente ele entrega nas mãos do diabo. Aleluia, Jesus. E ali ele começa glória a ser seja dada a ti, meu Deus. Oh, glória. Ele glória. começa a pecar, desobedecendo a Deus e entregando. Aleluia! E o interessante é que Deus ele vai dizer: domine o homem sobre todas as coisas, mas só que o homem ele pega e entrega nas mãos do diabo tudo aquilo que Deus entregou. Verdade. E o mais interessante é que Deus entregou o que é a liberdade. Deus ele entregou o homem o domínio, a liberdade. Aleluia. Ele entregou tudo ao homem, ali no jardim do Éden. Mas o homem pegou e entregou ao diabo a sua liberdade.
entregou a sua vontade, entregou tudo aquilo que Deus deu, santidade, domínio próprio, domínio sobre todas as coisas. Aleluia! E o homem se tornou um pecador. Verdade. E ali o homem ficou preso, conforme Deus ele tinha falado para que o homem viesse dominar, ele estava sendo dominado, simplesmente não só pelo mundo, mas também dominado pelo pecado. O homem ele é dominado pelo pecado. O homem ele era dominado pelo pecado. No Velho Testamento o pecado ele dominava, o pecado ele vinha sobre o homem e o homem já era condenado. Porque a própria Bíblia ele vai dizer que o homem é nascido do pecado. Nós somos pecadores desde quando nós nascemos. Assim que quando nós entramos na terra, nascemos, já começamos a ser pecador. Mas o interessante é que no Novo Testamento Deus ele vai enviar Jesus. E ali Jesus ele vem com um propósito de libertar o povo das garras do diabo e também libertar do pecado. Libertar da condenação eterna. Libertar de tudo aquilo que ele foi afastado. Ou seja, de tudo aquilo que prendia. Ou até mesmo que prende até nos dias de hoje. Porque muitos não querem aceitar Jesus. Muitos não querem crer no sacrifício de Jesus. Muitos não querem olhar para aquela cruz e ver que Jesus ele morreu ali não só como um bom homem. O interessante é que a palavra vai dizer que a mulher Maria, que ela foi mãe de Jesus na terra, a Bíblia vai dizer que ela concebeu pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é tão interessante que Deus, ou seja, Jesus, aleluia, o Senhor, Deus, assim como diz no livro de João que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Deus, ou seja, Jesus, ele sai do céu com toda a sua glória, com o trono e todo o domínio, ele se fez pequeno, se colocou dentro do ventre de uma mulher. Ou seja, o Espírito Santo pegou ali, trouxe ele e colocou dentro do ventre de Maria. Glória a Deus. E ali o verbo ele começa a se fazer carne dentro daquele ventre. E ali ele nasce carne e começa a habitar sobre nós. E ali ele começa a caminhar, pregar a salvação. Dizendo, ou seja, alertando aquele povo que ainda existe uma saída. Ou seja, Deus, ele enviou um escape para que nós não venhamos morrer no pecado, para que nós não venhamos morrer na condenação eterna e ser condenado ao inferno. O interessante é que toda a sua caminhada ele tinha um propósito, era ir para a cruz. O interessante é que ele mesmo sabia o que estava para passar, porque até mesmo em uma ocasião ele vai dizer para seus discípulos: por acaso podeis beber o cálice que eu estou para beber? Porque ele sabia bem o que ele ia passar. Assim como vai falar no livro de Isaías 53, que ele leva sobre si toda dor, toda enfermidade. Ele leva sobre si tudo aquilo que era para vir sobre nós. Ou seja, imagina comigo todo o pecado da humanidade. Quantas pessoas tem na humanidade, ou seja, neste mundo? Quantos habitantes tem? Imagina o peso do pecado. Aleluia. De cada pessoa caindo sobre só um homem. Glória seja dada a ti, Rei dos Reis. Todo juízo de Deus, toda ira, o cálice da ira de Deus, o cálice do pecado, o cálice de tudo aquilo que Deus estava simplesmente para derramar sobre o homem, o juízo derramou sobre Jesus Cristo, o seu Filho. É por isso que a palavra vai dizer, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o interessante é que na cruz, como podemos ver na caminhada de Jesus, ele sempre exclamava que Deus era seu Pai. Sempre nas orações ele falava meu Pai. E sempre, em todas as ocasiões, ele referia a Deus como seu Pai. Ele nunca falou meu Deus.
Aleluia. Ele nunca disse meu Deus, ele sempre falava meu Pai, porque ele sabia e Glória, conhecia. glória. A palavra Pai quer dizer amparo, sustento, braço forte, ou seja, aquele que dá sustento, aquele que dá amparo. O Pai, ele é para amparar. Aleluia. Só que o interessante, quando eu estava meditando na Bíblia, e a única ocasião em que Jesus Cristo, ele não vai chamar Deus de Pai, ele vai dizer Deus. Aleluia. E é simplesmente na cruz, ele exclama, Deus meu. Eita Deus meu, por que me desamparaste? Verdade, meu Pai. O interessante ali que eu estava meditando é que, por que sempre ele falava meu Pai, mas só na cruz ele falou meu Deus? Vamos meditar aqui no livro de Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos Aleluia. para os pecados pudéssemos viver a justiça. Glórias a Deus. Pelas suas feridas fostes sarados. Eita Deus. Sabe o que é interessante? Ele levou sobre aquele Aleluia. madeiro, sobre aquela cruz, todo o seu pecado e todo o meu pecado. Eita Deus. Aleluia. No livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 13, Abacuque vai dizer que Deus, ele não pode contemplar o mal e ele não pode contemplar a iniquidade. E o interessante ali é que quando Jesus ele estava ali, ele estava levando sobre si todos os nossos pecados, e Deus simplesmente ele não podia contemplar o seu Filho amado naquela cruz, porque naquela cruz ele estava levando todo o pecado da humanidade. Aleluia. E simplesmente Deus, como diz no livro de Abacuque, ele não podia contemplar a iniquidade. Glória Ele não a Deus. podia contemplar os nossos pecados, o pecado Aleluia. que estava caindo sobre o seu Filho Santo é amado. teu nome, meu Pai. E ali por isso Jesus Cristo ele olha para o céu e vê simplesmente seu Pai, não olhando para ele, não dando aquele amparo como costumamente ele dava. Como sempre ele estava para ouvir. Aleluia. Jesus ali, quando Jesus pedia, como ele vai orar ali. Quando Lázaro estava dentro daquela sepultura, morto, há 4 dias, ele vai dizer, Pai, eu sei que tu me ouves, sempre me Verdade, me meu ouviste. Deus. Aleluia. Mas eu falo isso para que esses todos venham crer que o Senhor me enviou. Oh, glória. E o interessante ali, que ele fala, eu sei, meu Pai, que tu me ouves, mas na cruz ele vai dizer, não, meu Deus, Eita. por que me desamparaste? Glória a Deus. Ali ele vai simplesmente provar do desamparo de Deus conforme o pecado do povo. Ali ele vai provar simplesmente que Deus não estava amparando ele, porque não podia nem olhar para ele, porque estava simplesmente ele levando o pecado, o meu e o seu. O peso do pecado, meu e seu, estava caindo sobre Jesus. E é por isso que Deus não podia olhar para ele naquele momento. Deus não podia contemplar o mal, não podia contemplar o pecado. Glória a Deus. Jesus olha para Deus e diz, meu Deus, porque simplesmente Aleluia. ele Jesus. olhou não como Pai, mas como Deus. Deus de justiça, Aleluia. Deus de juízo, Aleluia, Jesus. Deus justo, Glória a que Deus. não pode contemplar o mal, Verdade, meu Pai. mas ele se Aleluia, fez Jesus. pecador. Glória a Deus. Ele levou sobre si todo o pecado, Aleluia, Jesus. toda a enfermidade, tudo aquilo que estava para cair sobre nós, a condenação, Glória ele seja levou. a ti, meu Deus. Ele provou do desamparo de Deus Aleluia. para simplesmente te amparar. Eita, meu Deus. Glória a Deus. Imagina o próprio filho, ele ser desamparado por Deus Aleluia. para simplesmente cair sobre ti, o amparo de Deus, Glória. para cair sobre ti Aleluia, Jesus. Glória a Deus. a salvação, Glória a Deus. a remissão, Aleluia. a remissão do pecado. Aleluia, Jesus.
Em João, 1 João, João capítulo 2, versículo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Aleluia. Propiciação, ou seja, propiciação pelos nossos pecados. Ele estava simplesmente favorecendo a mim e a você. Ele estava simplesmente amparando, anulando o pecado, a condenação que estava para cair sobre mim e sobre você. Glória a Deus, cara. A condenação caiu sobre Jesus Cristo. É verdade, meu Deus. Um homem que aos nossos olhos era um homem bom. Aos nossos olhos um homem justo. Mas só que ele simplesmente, como a própria palavra vai dizer, que ele podia simplesmente sair daquela cruz e dizer, não, eu não vou morrer por esse povo. Até mesmo o próprio Deus, ele podia simplesmente estalar o dedo e começar tudo de novo. Aleluia. O próprio Deus, assim quando olhamos no livro de Gênesis, ele vai olhar a humanidade e ver que o povo era mau. Verdade. Eu vou acabar com esse povo. Mas só que a Bíblia vai dizer que ele acha graça em quem? Noé. Achando graça em Noé, imagina só um homem. Toda a humanidade ele acha graça em um homem, Noé. E ele recomeça tudo novamente sobre aquele homem, Noé. Aleluia. Mas por que ele não simplesmente ele podia só estalar o dedo? Não, que tudo se renova. E podia simplesmente acabar com todo o globo terrestre e fazer novamente. Fazer tudo novo. Tudo novamente. Mas não. Ele simplesmente escolheu dar o seu filho. Ele simplesmente escolheu enviar o seu filho. Para quê? Para provar o amor que ele tem por mim e por ti. Como diz no livro de João, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, tal que não tem explicação. Maneira. Deu seu filho unigênito, ou seja, o seu único filho. Nós somos filho por adoção. Ele deu seu filho único para que nós viéssemos ser salvos e sermos adotados por Pai. Porque João vai dizer que todo aquele que recebe, ele dá o direito de ser filho de Deus. Todo aquele que recebe quem? Jesus. Todo aquele que recebe o que? O sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Todo aquele sacrifício que ele fez não foi simplesmente porque ele era um homem bom. Ele não fez simplesmente, Jesus ele morreu porque ele era bom. Não, ele morreu porque tinha que morrer para que você viesse ser remido dos seus pecados. Aleluia. Simplesmente ele morreu. Não porque ele era um homem bom, mas ele morreu porque ele queria te salvar e queria me salvar. Aleluia. E eu quero perguntar nessa noite, você que quer receber esse sacrifício, Glória a Deus. você simplesmente não pode ver e se comover pelo que Jesus passou ali. Você não pode se comover, você tem que simplesmente aceitar Jesus, aceitar o que ele fez e você reconhecer que ele fez aquilo para te salvar, para te purificar e para te anular os pecados. Deus é Deus. Deus é grande. A Bíblia diz que Deus ele pega o pecado daquele que se arrepende e joga no mar do esquecimento. Deus. Ei, eu quero te dizer nessa noite que Deus ele está pronto para perdoar os teus pecados. Aleluia. É só você simplesmente levantar a sua mão onde você está. Aí, me assistindo nessa live, ou você que vai assistir depois, Glória a Deus. você Glória a também Deus. pode aceitar Jesus nessa noite. Aleluia. Você também pode levantar a sua mão e dizer, eu aceito Jesus. Jesus. Eu reconheço que ele morreu naquela cruz
Porque era eu que era para ser condenado, mas ele se colocou no meu lugar, ali. Levou sobre madeiro todo o meu pecado. Glória. Naquele madeiro ele levou todo o meu pecado. Todo o seu pecado. Para que esse pecado venha a ser anulado. O diabo ele não pode te julgar ou te apontar. Sabe o que é que Deus vai dizer? Jesus ele pregando, ele vai dizer, olha, se apressa no caminho em se reconciliar com o seu adversário. Para que no fim, na chegada, ele venha e te aponte, ou seja, te condene e te entregue ao Meirinho, o Meirinho te leve à prisão. Eita Deus. Quem é esse adversário? É o diabo. Glória. Ou seja, se reconciliar, aceitar Jesus e viver bem com seu irmão, viver bem com seu amigo. Glória a Deus. O adversário, que é o diabo, ele quer simplesmente te entregar. Glória, glória. Ele quer simplesmente te apontar, te matar e Aleluia. levar a sua alma para o inferno. E eu quero te Aleluia. dizer nessa noite que Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz. Ele morreu para que você Aleluia. não venha a ser condenado ao inferno. Mas isso, Deus. simplesmente ele deu Aleluia. por uma única vez, oferecendo Glória, a glória. sua própria vida. Mas isso também está na sua escolha. Aleluia. A escolha nessa noite não é minha. A escolha é sua. A escolha é nossa. Se nós realmente quer simplesmente aceitar aquele sacrifício, aceitar Jesus como Salvador e como Senhor, nesta noite, é você. É eu. Eu aceitei Jesus. Eu era um pecador. Eu andava por aí pecando e fazendo, desagradando a Deus. Mas só que um dia eu ouvi falar de Jesus. Ouvi o que ele fez naquela cruz do Calvário para que eu possa ser salvo, para que eu possa ser eleito e um dia morar no céu. E eu aceitei Jesus. E eu quero te perguntar nessa noite, você também que quer aceitar e morar no céu, ei? Eu quero te dizer nessa noite que os dias já estão findando. Se apressa em aceitar Jesus, porque você não sabe o dia nem a hora que você irá findar, morrer. Você pode ver que a humanidade está em crise. Crise mundial, não só aqui, mas em todo o mundo. Estão todos em crise por causa de uma pandemia, de um vírus. Ninguém sabe a hora que pode ser contaminado e ninguém sabe a hora que o fôlego de vida pode ser tomado. Mas só que nesta noite você pode se reconciliar e ficar preparado para que esse dia chegar, você possa ser salvo. Deus possa te pegar e te levar para o céu, para que onde Ele está, vós estarás também. Você quer aceitar Jesus nessa noite? Coloque o seu comentário. Você que quer se reconciliar, coloque aí. Você que quer oração, nós estaremos orando por aquele que quer se reconciliar. Ei, renova a sua aliança nessa noite. Aceite a Jesus nessa noite e fique preparado. Prepare-se para que quando a morte vier, não pegue você de surpresa, despreparado. Quando a morte vier, se você estiver despreparado, não tem mais jeito. A Bíblia diz que quando morre, segue-se o juízo. E se você morrer despreparado, Jesus não pode fazer mais nada. Enquanto a vida, você tem uma esperança de mudar. Porque depois que morre, ninguém pode ter mudança. Amém? Você quer reconciliar nessa noite? Você quer aceitar Jesus nessa noite? Se você quiser,
deixe o seu comentário. E aqui eu quero encerrar a pregação. Mas só que Jesus ele não ficou naquela cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou. Para você vier entender a mensagem, Jesus ele morreu, mas através ali daquele sacrifício ele venceu a morte. Simplesmente a morte, ele não pôde matar Jesus, mas só que Jesus ele se entregou por mim e por ti, e ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu ao céu e te deu essa oportunidade também de provar dessa vida que ele tem para mim e para você. Amém? Glória a Deus e aleluia. Palavra forte, maravilhosa na noite de hoje. Né? Não esqueça, não deixe de fazer a sua decisão. Decisão é coisa importante, amém? Daqui a 5 minutinhos nós vamos estar voltando em oração no nome do Senhor Jesus.